pessoal! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a carreira de bioinformata. Bom, o que faz um bioinformata, né? Primeiro, existe no dicionário esse termo bioinformata? Se a gente for procurar por bioinformática no dicionário Aurélio, a gente vai ver que não existe. O que ele faz é trazer para a gente algumas associações de termos mais próximos, tais como informática, informático, informatizar. Então não é diferente se a gente procurar pelo termo bioinformática, né? Ele vai trazer de novo termos informação, informar. Mas então, já que não existe no dicionário, o que é um bioinformata? Bom, a palavra é uma combinação entre biologia e informática. Como vocês estão vendo, é uma mistura entre esses dois termos, pode ser informática ou informação, mas basicamente bioinformata é uma profissão que, se a gente for procurar na internet, a gente vai achar nada mais do que conteúdos que dão a impressão que o bioinformata é um profissional lá do futuro, é um profissional que vai existir daqui a 10 ou 20 anos e que vai existir para dar suporte para o pessoal da área de saúde. Então, assim, a impressão que se tem é que o bioinformata será uma pessoa que, a partir de informações biológicas, vai apoiar cientistas da saúde no desenvolvimento de tratamentos modernos, de medicamentos personalizados, né? Então, essa é a impressão que a gente tem se a gente procura saber um pouco mais sobre o que é um bioinformata. Muito embora essa profissão já exista, né, há alguns anos, e eu mesma sou doutora em bioinformática há 10 anos, né? Me formei aqui na UFMG há 10 anos nessa área, tá? Então, o bioinformata, quem é? Ele é um profissional que entende muito de biologia, né? Ele entende tanto de biologia quanto ele entende de computação e, na verdade, ele extrapola esses conhecimentos nas duas áreas para resolver problemas que são realmente complexos, inéditos e em aberto na ciência, né? Então, é uma pessoa que utiliza conhecimentos em computação, principalmente, e também em estatística, para fazer estudos na área de genética, na área de medicina personalizada, na área de desenvolvimento de medicamentos sob medida, né, personalizados, no estudo de prevenção contra doenças e etc. Bom, as áreas de atuação têm variado bastante, mas os bioinformáticos eles são muito requisitados, tanto em grandes hospitais, né, como o Sírio-Libanês, o Albert Einstein, o Hospital AC Camargo, né? Então eles têm requisitado bastante bioinformatas. Também laboratórios, grandes laboratórios de análises clínicas que estão desenvolvendo técnicas de sequenciamento do DNA, né, para medicina personalizada também, né? Na indústria farmacêutica, em centros de pesquisa, né? Hoje em dia a gente tem muitos bioinformatas na Embrapa, na Fiocruz, não é mesmo? Então, bioinformata é essa profissão aí que já existe há algum tempo. Bom, se a gente for pensar assim num exemplo, né, de trabalho de um bioinformata, claro que existem vários possíveis cenários, né? Mas pensa, por exemplo, quando o médico investiga o seu histórico familiar, né? Ele te pergunta sobre doenças que os seus pais tiveram ou têm, né? Doenças das quais vocês já foram diagnosticados. Ele tenta coletar esse tipo de informação para fazer um diagnóstico. Imagine então esse tipo de estudo feito em larga escala, né? Dados de diversos pacientes sendo coletados, né, reunidos, integrados com diversas informações para fazer pesquisa científica, né, diversos estudos científicos, para, por exemplo, estudar sobre o câncer ou sobre doenças degenerativas, né? Esse é o tipo de trabalho muito relacionado à bioinformática, né? O que a gente faz? A gente estuda semelhanças e diferenças nos dados coletados sobre diversos pacientes. Então, a gente tenta relacionar isso, por exemplo, com uma melhor resposta a um determinado fármaco ou com uma maior ou uma menor sobrevida do paciente. Então, para tudo isso, é preciso coletar, é preciso integrar, organizar dados e informações clínicas para serem usadas em pesquisa, né? Então, o bioinformata está muito relacionado nesse tipo de trabalho em larga escala,
né? Então ele tem aí uma capacidade analítica e ele consegue transformar um problema biológico, né, na linguagem computacional ou matemática. Então ele transita aí entre as áreas médicas ou, né, de ciências da vida e a área computacional, matemática, estatística para a solução do problema. Bom, e é claro que o bioinformata ele veio para trabalhar com Big Data, né? Essa palavra aí que é uma palavra, é uma buzzword atualmente, mas ele veio nesse cenário em que a gente não tem mais o dado de um paciente para a gente analisar, a gente tem dados de milhares de pessoas, né? Então, é claro que a existência de muitos dados e essa dependência grande de métodos computacionais para tratar esses dados, eles já ocorrem há muito tempo em diversas áreas, né? Já existem aí muitos exames na área de medicina para serem tratados, exames de imagem, né? Diversos tipos de exames em grande número. Na astronomia, por exemplo, também são coletados muitos dados de telescópios. Na física são coletados muitos dados de aceleradores. Mas acontece que a biologia ela tem avançado mais rápido, né? Então, desde o sequenciamento do genoma humano, né, na década de 90, e até mesmo no Brasil, né, a gente teve aí a corrida para fazer o genoma da Chilela, né? Então, assim, a quantidade de dados que se tem gerado hoje dos projetos Genoma, Metagenoma, é um conjunto de dados assim tão grande e que não tem precedente, né? Então esse é o cenário aí totalmente propício para o profissional de bioinformática, né? Então a gente costuma colocar o seguinte, que nos tempos de hoje, né, o gargalo da ciência não é mais adquirir dados, né, e sim analisar os dados. E aí, se você quer ser um bioinformata, você precisa ter o interesse e a capacidade para lidar com pessoas de outras áreas. Então, você precisa ter capacidade de trabalhar num ambiente altamente multidisciplinar e tem que também ter uma capacidade de abstração. Isso tem muito a ver com resolução de problemas, né? Você tem que ter uma boa capacidade de abstrair as características que são importantes do problema que você quer resolver. Geralmente é um problema das ciências da vida, né? E você tem que ter uma capacidade de traduzir isso para a linguagem computacional. Então, se você quer ser um bioinformata, você necessariamente deve ter interesse por essas duas grandes questões, né? Então, eu fiz um resuminho aí das atividades de um bioinformata. Quais são as atividades de um bioinformata? Bom, primeiro ele entende como os dados são obtidos e trabalha diretamente com os dados, tá? Segundo, ele colabora com pessoas, né? Com médicos, com biólogos, com veterinários, com agrônomos, com pessoas que entendem dos dados. E terceiro, ele realmente analisa o conjunto de dados, tá? Então, por exemplo, se eu estou interessada em sequenciar o genoma de uma pessoa para a utilização desses dados em medicina personalizada. Bom, então além de eu sequenciar esse genoma, eu preciso ser capaz de identificar os genes, eu preciso ser capaz de identificar mutações relevantes nesses genes. E como é que eu faço isso? Bom, comparando esses dados desses genes com os genomas de outras pessoas no mundo, né, com mutações encontradas nos genomas de outras pessoas. Então, quem que efetivamente faz esse trabalho? O bioinformata. Então, o bioinformata põe a mão nesses dados, trabalha esses dados, colabora com outras pessoas, analisa os dados e efetivamente apresenta possibilidades interessantes aí. Então, ele não faz um diagnóstico, por exemplo, de câncer, né? Ele passa esses dados para um médico oncologista, certo? Mas é o bioinformata que efetivamente analisa o conjunto de dados. Bom, e quais habilidades um bioinformata precisa ter? Bom, primeiro ele precisa entender de biologia, né? E biologia, bom, eu vou chamar de biologia e ciências da saúde, né? Nas quais eu vou incluir a medicina, ou qualquer outra coisa que tenha envolvido um ser vivo, por exemplo, um sistema de produção e melhoramento animal ou vegetal, tá? Então, por exemplo, um bioinformata pode trabalhar numa empresa que desenvolva pesticidas, né?
faça controle biológico de pragas, né? Então, o bioinformata ele tem que entender profundamente da biologia do problema que ele trabalha. Além disso, ele coleta, ele integra e ele organiza dados. E, por fim, e mais importante, vamos dizer assim, ele entende e desenvolve modelos e algoritmos, tá? Além de também implementar esses algoritmos produzindo programas de computador, tá? Então, essas são as habilidades que o bioinformata precisa ter. Bom, para finalizar aqui, e o mercado, né? Onde é que vai trabalhar um bioinformata? Primeiramente, ele pode trabalhar na academia, né? Então, ele pode ser um professor, um pesquisador nas universidades. Bom, mas esse é o padrão, né? Fora isso, a gente tem uma demanda muito grande de bioinformatas nos laboratórios farmacêuticos, não é mesmo? Especialmente no Brasil, grandes hospitais têm contratado também bioinformatas, né? Também temos bioinformatas em laboratórios de análises clínicas, grandes laboratórios de análises clínicas que têm desenvolvido aí kits de diagnóstico com base em DNA, né? Então tem grandes laboratórios investindo na criação de um corpo de profissionais bioinformatas. Na indústria, né? Tanto relacionado, por exemplo, com bioenergia, produção de bioetanol, né? Quanto na agroindústria, como eu já falei, quanto mesmo na indústria de produtos alimentícios. Então, existe uma demanda também por bioinformatas na indústria. E, por fim, há também espaço para empreender. Então, a gente tem exemplos de bioinformatas que já identificaram uma gama de serviços que eles podem oferecer, né, de bioinformática para grandes companhias que terceirizam aí análise de bioinformática, tá? Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar, né, sobre as atividades de um bioinformata. Eu queria agradecer a um estudante, que é o Edival Júnior, que foi quem me deu, que me incentivou a produzir esse vídeo, porque ele me mandou uma mensagem muito bacana, muito educada, perguntando a respeito. E, bom, ele é um aluno ele é graduando em Sistema de Informação na Universidade Federal do Ceará. Então, ele me perguntou sobre, né, o que fazia um bioinformata e como ele poderia ingressar na área. Então, esse vídeo é especialmente dedicado a ele. Eu ainda vou fazer uma segunda parte desse vídeo sobre como ingressar na área de bioinformática. E, bom, é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like, curte aí, por favor. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreva nesse canal para que a gente possa dedicar um pouquinho mais de tempo para produzir material relacionado à bioinformática para vocês, tá bom? Então é isso, obrigada. Qualquer comentário será bem-vindo, sugestão de temas para vídeos futuros também. É isso, muito obrigada.